Fala, Poppers! Estamos aqui reunidos novamente, Matheus e eu, hoje para falar sobre provas e expiações. Muita gente tem dúvida, tem diferença entre as duas coisas? Se tem, qual é? Quais são? Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Então, Matheus, essa pergunta surge direto. Na sala de aula, nas conversas entre espíritas, pessoal novo que tá chegando na doutrina, porque a gente ouve muito a palavra expiação, provas, afinal de contas, basicamente é a explicação do motivo da reencarnação, mas muita gente se pergunta, ainda se questiona, afinal, qual é a diferença? Vamos lá, Matheus. Já jogou assim direto. Pois é. Eu vou ser bem honesto que até hoje isso me incomoda, porque até hoje pra mim ainda me gera algumas dúvidas. Nem muito porque eu não entendo mais o conceito, mas é porque, cara, tinha que ter um nome melhor, assim. Provas e expiações. São dois conceitos que, se você for para olhar, parecem tão próximos um do outro, Parece. que eu acho que é por isso que confunde, né? Sim. Mas provas, vamos pegar provas aí, escola, né? Acho que é a primeira coisa que todo mundo pensa, escola, faculdade, provas. O que é uma prova? É você ali testar os seus conhecimentos, certo? No nosso caso aqui, provas no sentido de vou colocar uma situação, um desafio, e vamos ver o que essa pessoa lida a partir daquilo, né? Isso é uma prova. Expiação já está mais relacionado com consequências, né? Ok, você foi bem nessa prova, você foi mal nessa prova. Você foi mal nessa prova, então você vai ter que lidar com algumas consequências. Perfeito, hein? Adorei. Expiações, né? Então, as expiações são as consequências das suas provas, né? Ou as consequências de provas de outras vidas, e é aí que entra a reencarnação, porque a reencarnação é um ciclo constante de provas e expiações. Então, a gente reencarna, passa por algumas provas, a gente tem o resultado dessas provas, e às vezes a gente tem que lidar com os resultados dessas provas, resultados às vezes de outras coisas que não necessariamente são a ver com as provas. Você dormiu numa aula, você ficou incomodando o coleguinha na sala de aula, você fez alguma outra coisa, e daí você vai ter que lidar com essas consequências também, que também são outras expiações. Então, nem todas as expiações necessariamente estão atreladas a uma prova específica, que você vai lembrar aí, mas com certeza a como você se comportou durante todo o seu período escolar aí. Gostei da analogia, arrasou. Se a gente pensar pelo lado de que fomos criados simples e ignorantes, então vamos chamar aí de neutros. Sim. E aí, livre-arbítrio tá on. A partir do momento em que a gente começa a usar esse livre-arbítrio, as situações vão aparecendo e a gente tem duas opções. Escolher pelo bem ou escolher ir pelo caminho mais fácil, que é o caminho do mal. É a porta estreita é a do bem. A porta larga, bem larga, é a do mal. E aí, então, nessas horas em que a gente acaba fazendo escolhas ruins com o nosso livre-arbítrio, a gente falha em algumas provas que poderiam estar acrescentando, né, no nosso conhecimento, tanto intelectual quanto moral. Virtudes que a gente estaria adquirindo e aprendizados também na parte intelectual. Falhando nessas provas, a gente, como você falou, tem consequências. A gente cria sofrimentos. A gente interrompe cursos, a gente não tem noção, às vezes, da extensão daquilo que a gente fez, ou seja, a gente faz para uma pessoa, mas outras pessoas dependem daquela pessoa, e nananana, então assim... Repercussão, né? Exatamente. Até onde foi? Efeito dominó. E o nosso espírito, como nós somos seres divinos, DNA divino, ó, tá percorrendo nos nossos seres, nós tendemos sempre a nos cobrar quando não agimos de acordo com as leis divinas que estão na nossa consciência. Então, de alguma forma, essa cobrança em relação às provas que a gente falhou e às expiações que a gente precisa passar, não é um juiz que tá lá esperando, né, no nosso desencarne para dizer, deixa eu ver aqui, ó, as anotações que eu fiz, ó, vejo aqui que você fez isso. Não. É a nossa consciência. A gente se cobra, a gente não consegue ter paz, a gente não consegue seguir adiante. A gente sente um vazio, um desconforto, que a gente pode escolher demorar bastante tempo ali num umbralzinho com a nossa galera, falando assim, não me recuso, eu tô bem sim, não me importa com o que eu fiz e tal. Mas sofrer cansa, dói, e uma hora a gente perde arrego e fala assim... Já vi que esse caminho que eu, pelo meu livre-arbítrio, optei seguir pelo tempo que eu quis, não me levou ao que eu gostaria de estar vivenciando. Aí a gente vê muito isso nos grupos mediúnicos, né? Do espírito, assim, falando...
me ajuda, sabe, assim. Já não aguento mais. Quer bandeira branca, sabe? E disposto, ou seja, todos um dia voltam ao pai. Daí também um pouco da parábola do filho pródigo, que teve essa liberdade de ir e voltou quando quis, sentiu essa falta. E a gente sente falta. A gente sente falta de estar mais próximos do pai e mais inteiros na nossa divindade. Então, dessa forma, a gente se propõe não só a tentar passar por essas provas novamente, porque no plano espiritual a gente acaba aprendendo muita coisa, se conscientiza de outras depois que desencarna, ao longo da vida também, mas aí a gente precisa passar por outras situações novamente pra ver, vamos ver se aprendeu mesmo, porque é muito fácil dizer que aprendeu. Tanto é que muita coisa a gente fala, mas na hora das atitudes não é bem assim. E hoje, na nossa vida, como espíritos imperfeitos, a gente já sabe, já aprendeu que vale muito mais uma atitude do que uma palavra. E é bem assim também em relação aos nossos conhecimentos. E as expiações, essas daí como é que a gente faz, Matheus, pra diferenciar quando elas chegam pra gente saber, isso aqui é expiação, isso aqui não é prova nessa existência? Bom, essa é a parte difícil, porque nem sempre as expiações são consequências de provas que a gente passou nessa vida, né? Sim. Então, às vezes, né, mas uma dificuldade, às vezes, constante na sua vida, geralmente já é prova de alguma coisa, já é expiação de alguma coisa, né? E às vezes, o que a gente às vezes gosta de chamar muito de karma, né? Karma, não, isso aqui foi karma, porque eu fiz... Às vezes é uma expiação, você tá colhendo alguma coisa que você plantou. Então, é ficar atento tanto nas coisas que a gente faz em vida, mas também às situações que a gente, às vezes, se encontra, que a gente sente muito como, nossa, às vezes eu sinto que eu deveria estar aqui, né? Eu sinto que eu deveria estar fazendo uma tal coisa, uma obrigação muito forte, ou às vezes uma questão de uma relação muito dificultosa, uma relação muito complicada com alguma outra pessoa, seja um familiar, um amigo, né, o que for. Então, várias dessas situações podem ser como expiações. Expiações, na verdade, elas estão em todo tipo de forma, né? Então, é difícil você chegar e falar, nossa, isso aqui certeza que é uma expiação. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre pronto para, se isso é uma expiação, se isso é algo que eu vou ter que, né, passar aqui, sempre pensar de estar refletindo constantemente nas suas ações. Santo Agostinho já fala pra gente, né, quando você for dormir, né, sempre dá aquela checada no nosso dia e tudo mais. E quando você se vê um tema muito constante, né, na sua vida, de algo que você luta constantemente contra, ou então para que melhore, para que mude, geralmente isso pode estar muito atrelado a alguma expiação sua, né, algo que você realmente sente na obrigação de ter um desfecho, justamente por essa questão de você já experienciou isso e você quer mudar. Você tem esse desejo, né, que você mesmo falou, de, eu quero voltar pro caminho bom, eu quero seguir e quero ser diferente, né? E às vezes não vai acontecer nem quando encarnado, né? Como a gente falou, no grupo mediúnico acontece muito, né? De às vezes chegar nesse momento onde, é o fundo do poço, ou então é o ponto de virada onde, cara, eu quero mudar agora a minha vida, como é que a gente vai seguir daqui pra frente? E daí, às vezes, aí isso já desencadeia outras expiações para o que vem a seguir na próxima encarnação, né? Sim. As provas, elas podem passar desapercebidas. Sim. Porque tá nas pequenas coisas também. Então, assim, você parou num sinal, passou ali um irmão que poderia ter contado com a sua ajuda e você nem olhou na cara dele, né? Sim. Isso é uma prova perdida, vamos chamar assim. E existem vários tipos de prova, umas mais suaves, mais tênues, outras mais intensas. Agora, a expiação, quando ela vem, você não esquece. Sim. Expiação é um negócio que marca a nossa vida. Tanto porque, às vezes, é algo que a gente não consegue superar, não consegue ter essa resiliência suficiente, essa resignação, mas também porque, apesar de ter sido superado, é um negócio que marcou, né? Que ficou ali gravado, eternizado, pelo menos essa sensação que a gente tem nessa existência. E não costuma ser fácil, assim, costuma exigir muito de nós. É difícil uma pessoa passar por uma expiação totalmente, assim, resignada e elevada e tomar as melhores decisões naquele momento e se sentir em paz e vamos dizer assim, confiante no percurso inteiro, porque a gente ainda não tá nesse nível evolutivo. Então, geralmente, é uma coisa que impacta, que a gente se revolta muitas vezes com Deus. Então, uma doença, uma perda, uma reviravolta na situação financeira, enfim, várias coisas assim que realmente causem um alvoroço. E nessa hora, essa é a hora, assim, realmente importante, porque a expiação, a gente pode passar por
por ela de várias formas. E a expiação, ela não vem só para que a gente passe por aquela situação e, independente da nossa reação, passei, tô quite, né? Não. Os espíritos nos ensinam que se a gente não conseguir passar com resignação, se a gente estiver ali o tempo todo reclamando e revoltados mesmo com aquela situação, não aprendeu. Então, assim, não adiantou. E não adiantou pra quem? Pra Deus? Não, pra nossa consciência, sabe? Esse que é o problema. É a gente que não vai aceitar. Vai falar assim, não valeu. Então, assim, não adianta fugir, né, de determinadas situações. E se a gente sempre lembrar que somos espíritos imortais e de onde a gente veio, por mais doloroso que seja, porque não tem como não doer, fica relativo. Assim, não tem nada que seja pra sempre. E não tem nada que não passe. Sim. Que era o que Chico nos dizia, a gente tem que trazer isso no coração. A gente não sabe o dia de amanhã. A vida pode surpreender muito pro bem, mas também pode surpreender muito pro mal aos nossos olhos, para esse instante da existência em que você é Mateus, eu sou Camila, mas que a gente consiga, sabe, lembrar daqueles ensinamentos de Jesus, de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir, porque nessas horas a gente precisa ver além, a gente precisa ouvir além, a gente precisa sentir além, pra gente já se conectar com outro tempo, com uma outra esfera, onde as coisas vão voltar ao normal ou estar ainda melhores. Acreditar, ter essa esperança. Eu tava vendo um estudo do Haroldo, das cartas de Paulo. Gente, indico muito, por favor, assistam lá no canal dele, playlist Cartas de Paulo. E aí, ele estava falando sobre o que Paulo vai chamar de esperança. E ele fala que esperança é aquilo que você não consegue ver. Uhum. Porque se você já consegue ver, se você já consegue até imaginar aquilo, é porque tá muito perto, certo? A gente só vê o que tá perto. E esperança vai além. É um negócio assim que naquele momento parece impossível. E mesmo assim você acredita. Sabe? E é isso que nos move nos momentos mais difíceis. Então, que a gente possa ter essa esperança. Eu acho que é um grande recado para esse final de ano, para esse início de 2025, né? Esperança. Sempre. Sim. As nossas expiações, né? Elas justamente, as consequências dela são que muitas vezes definem as nossas próximas provas, né? Uhum. Então, o aprendizado que você tem nas nossas expiações é o que gera histórias, né? Pra quem eu já devo ter comentado isso algumas vezes, né? Eu sou formado em cinema, né? Então, a gente estuda uma coisa chamada storytelling, né? Uhum. E um dos conceitos de storytelling é que sem desejo não tem história. Porque é isso, né? Toda história, você tem 3 coisas importantes, né? Com os personagens, o desejo desses personagens, né? E a dificuldade que eles vão enfrentar. Uhum. Se você tira o desejo, você já não tem nem a história. Se você deixa o personagem uma dificuldade, você tem um acontecimento, né? Uhum. A Camila que tá com vontade de beber água, a garrafinha dela tá cheia, ela e bebeu. Beleza, ela tinha um personagem que é a Camila, um desejo que é ela beber água, a dificuldade não teve. Aí fica monótono. Mas é um acontecimento. Sim. Agora, se você tira o desejo da Camila de beber água, beleza, tem a Camila, tem a água, fim de história. E as expiações justamente são o início desse desejo. Aí a gente tem um desejo latente em nós. Óbvio que o nosso storytelling aqui ele não se encaixa num conceito, né, tão amplo assim, porque, né, a história de Deus é só ele que sabe. Mas no nosso conceito mortal aqui, né, a gente sempre tem o desejo de ser melhor. Isso é algo que já vem com a gente, né? A gente sempre tem o desejo de ser melhor, de conseguir as coisas melhores, de crescer, né? Sim. Faz parte do nosso ser, a gente nasce simples e ignorante justamente porque à medida que a gente vai evoluindo, a gente automaticamente, de certa forma, já vai se tornando mais complexo. Às vezes a gente tá empacado, sim, mas a gente vai se tornando mais complexo e vai aprendendo cada vez mais. E quando a gente chega nesses momentos decisivos, né? Em que a gente chega e passa por uma expiação, é que geralmente a gente gera o desejo para uma nova história. Uhum. Ela começa sendo como uma dificuldade, que é um daqueles 3 elementos, mas geralmente ela acaba virando um desejo, que é o desejo de voltar ao seu estado natural, né? Sim. E às vezes acaba que você passa essa dificuldade e você consegue ficar ali no momento no estado natural. Mas eventualmente, quando você reflete para trás, eu ainda queria fazer o mesmo que eu fiz por mim e por outras pessoas. E daí nasce um novo desejo. Então, uma dificuldade sempre gera um novo desejo. E um novo desejo sempre gera uma nova história. E é isso que vai gerando as nossas encarnações, né?
Então, você tá aí, ó. Storytelling e espiritismo. Você tá o rei das analogias nesse episódio. Você tá arrasando, amei. Pois é. Nossa, foi muito bom, porque são coisas complexas que você tá conseguindo simplificar, né? E realmente, assim... Arrasou, Matheus. Palmas. Muito obrigado. Se você curtiu também, deixa o like e deixa o comentário aí. Pô, Matheus, Storytelling, espiritismo, massa. Muito massa. E a gente queria sugerir, né, pro pessoal, Sim. que no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, vocês vão ver sobre a escolha das provas. Então, ali tem muitas perguntas interessantes. Kardec vai perguntar se no estado errante, antes de reencarnar, errante é todo espírito que tá no plano espiritual, precisa reencarnar ainda, Sim. mas ainda não reencarnou, né? E antes de reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que vão acontecer durante a vida, né, na próxima existência. Se não é Deus que impõe, então, as tribulações da vida, não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo, ou seja, essas dificuldades seriam, então, um castigo, uma forma de punição. Se o espírito pode escolher o gênero das provas que pode suportar, né? Ele que escolhe, ou ele tem que aceitar o que lhe foi imposto. Também vai perguntar se o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida, será que isso é possível? E aqui de má vida no sentido de no meio da pobreza, no meio da violência, né? No meio de uma situação muito ruim, faz sentido o próprio espírito ter escolhido isso, por que razão ele faria isso? Se o espírito nas provas tem que suportar para chegar à perfeição, ele tem que experimentar todos os gêneros de tentações, porque aí parece que assim, bom, para ser perfeito eu tenho que ter passado por todas as situações existentes, por todas as possibilidades, por tudo que todo mundo já passou e além, porque só assim eu poderia dizer, passei em todas as provas. E isso é bem interessante, né, Matheus? É complexo, mas a gente não precisa passar por todas as provas. Da mesma maneira que você fez uma prova de português do primeiro ano, provavelmente você já fez a do oitavo, Isso. né? Aí, mas você passou por todas as provas, né, até o 9º ano. Sim, mas tem matérias que você vai pegar dali pra frente que você já sabe porque você já pegou das anteriores. Então, você não vai ter que fazer uma prova, você no máximo vai fazer uma revisão. Sim. Né? Então, a gente não precisa passar por todas as situações, porque se fosse assim, a gente não teria, provavelmente, espíritos em graus tão diferentes de evolução, né? A gente estaria muito mais próximo, porque para você passar por todas as experiências, você teria que ter muito tempo. A gente tem muito tempo, né? E somos imortais. Mas eu acho que a gente não tem tanto tempo assim. Ainda mais que a gente for parar pra pensar que a gente ainda nem tem muita coisa que a gente nem sabe ainda, né? Então imagina o quanto Jesus teria vivido se ele tivesse passado por todas as experiências para chegar até ali, né? Óbvio que ele passou por muitas, mas não quer dizer que ele passou por todas, né? Para chegar na perfeição. Então, algumas provas, você meio que já tem, às vezes até quase que 100% do que você precisa para passar por ela. Às vezes Deus vai jogar ali uma prova, ou então você mesmo vai escolher uma prova ali só por uma questão de ter certeza que eu sei fazer isso aqui? Vamos, sim. Aí você vai lá e faz. Mas não quer dizer que você precisa passar por tudo nessa vida. Além do mais, se você fosse passar por tudo, em algum momento você ia meio que ficar sem norte do pra onde ir, porque eu já fiz tanta coisa. Filosofou. Mas é meio assim, na verdade, assim, se a gente pensar que não é sobre as situações em si, sim, mas os defeitos morais por trás delas, se você vence um defeito moral, se você adquire uma virtude, não importa a situação em que você esteja, você já tem essa virtude. Então, assim, naturalmente você já vai lidar bem com aquilo, você não precisa passar, sabe? Ou seja, porque você já foi aprovado naquilo. É que nem, sei lá, você já sabe ler e aí você tem que ficar provando isso até na faculdade, não sei quando, porque é algo natural e automático, vamos chamar sim, assim, entendeu? Então, eu acho que é mais por esse lado. A gente tem necessidades, e quais são essas necessidades? Vai depender das escolhas que o nosso espírito fez a partir do day one, né? Primeiro dia ali, simples, sim, ignorante e tal. Vamos ver o que foi acontecendo ao longo dos milênios, para que a gente tenha cada um as suas necessidades. Por isso que a gente não tem que ficar se comparando, sim, com o vizinho, lembrando ali do nosso episódio, da parábola do trabalhador da última hora e tudo mais, porque a gente fica muito nessa mania de se comparar com o outro pra, sim, a minha prova é muito pior que a dele, a minha expiação não tem comparação com a dele, mas você é um espírito e é único, a sua história é única, as suas necessidades são particulares. E é por isso que, às vezes, sim, a gente vai se encontrar em situações diferentes, mas cada um sente de uma forma. Sim. Por quê? Porque cada um tem uma história. É uma questão de competência, né? Cada um vai ter uma competência diferente em diferentes níveis, né? Sim. Se você já tem uma competência em alguma coisa, você não precisa fazer todas as provas daquela coisa, porque você já tem aquela competência adquirida, já faz parte das suas habilidades ali. Ao mesmo tempo, vai ter outras pessoas que não vão ter. Então, para ela, às vezes, nossa, mas eu fiz algo muito mais difícil. Sim, mas é porque, às vezes, você tinha muito menos competência naquilo do que o seu coleguinha, né? Isso. Então,
é uma questão de competência, é uma questão realmente de habilidade no sentido de desenvolvimento moral. Vai ter coisas que você vai ser mais desenvolvida, outras que tem menos. Mesma coisa no intelectual. Então, tem gente que é de exatos, tem gente que é humanas. Isso. Faz parte. Exatamente. Mas a gente tá aí nessa busca constante de podermos aproveitar as oportunidades, de enxergar, de fazer por onde, de ter resiliência e resignação diante de provas, de expiações, de sair daqui melhor do que a gente chegou. Então, a gente roga a Deus nesse momento que nós e todos vocês que estão aí assistindo e todos os habitantes deste planeta consigam caminhar cada vez mais nesse sentido. E se vocês ficaram com qualquer dúvida em relação a provas ou querem que a gente se aprofunde em alguma dessas questões que a gente leu ou outras que vocês vão ler em casa, eu tenho certeza, aí vocês falam pra gente que a gente faz um programa mais voltado pra isso, porque vocês viram que é muito profundo. Infelizmente, a gente não tem tempo pra falar sobre tudo, mas é muito interessante. E a gente aguarda vocês. Deixem um like antes de sair desse vídeo. Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. E a gente aguarda vocês com todo o nosso carinho. Em breve, em 2025 já, né? Exatamente. Então, assim, tamo junto, galera. Até breve.